E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estava dando aula de escola dominical sobre a Trindade. É um tema bastante complexo, difícil de compreender às vezes, e surgiram algumas questões, alguns questionamentos que eu gostaria de sanar aqui nesse vídeo. Na verdade, eu farei 3 vídeos, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, eu quero falar a respeito da origem de Deus, tá bom? Ah, bom, nós encontramos. Eu pretendo ser. Deixa eu esclarecer algumas coisas aqui. Eu pretendo ser bem prático, mais do que teológico, embora eu tenha que falar dos teólogos, mas bem prático na tratativa aqui, para tentar deixar bem claro para vocês aqui o que eu. Como que são essas questões. Então, uma delas é o seguinte: houve um tempo em que o filho não existiu? Essa é uma pergunta antiga, tá? Ela foi. Debruçaram-se nela durante o século II, século III. Muito se discutiu a respeito disso. Teve algum momento em que o filho não era, tá? Não existia? Por quê? Nós temos algumas passagens bíblicas que elas dizem assim, por exemplo, Deus falando para o filho: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, a palavra ali, ela deriva de existência mesmo, tá? De semente, de gênesis, né? De existência, de surgimento. Ao mesmo tempo que você tem essa palavra ali, você tem outras passagens bíblicas que dizem assim, ó, de eternidade em eternidade tu és Deus, falando a respeito de Jesus, tá? João, ele fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, não existe um momento em que Jesus não existia, ele sempre existiu, tá? Como conciliar essas duas coisas? A Bíblia diz que ele foi gerado, mas diz que ele sempre existiu. Como que pode ser gerado, mas existir sempre? Se ele existe sempre, ele não foi criado. Algo que sempre existiu não foi criado, não pode ter sido criado. Mas ele foi gerado. Ficou claro para os teólogos que essa geração não era igual à geração que nós conhecemos. Por exemplo, eu fui gerado pelo meu pai e pela minha mãe, tá? Só que essa geração implica em meu pai ter existido antes de mim. Eu não posso ter existido junto, surgido junto com meu pai, tá? E nem antes dele. Eu tenho que ter surgido depois dele. Só que no caso de Jesus, Jesus é, e daqui a pouco a gente vê isso daí, Jesus é junto com o Pai sempre. Não existe um momento em que o Pai existiu ou era antes de que o Filho fosse, tá? Que ele existisse. Não houve um momento em que o Pai estava sozinho, lá na eternidade mesmo, que ele estava sozinho e depois veio o Filho e depois veio o Espírito Santo. Não existe. A Trindade sempre existiu juntas, tá bom? Bom, como que os teólogos resolveram então essa questão? Eles criaram algumas. Quando eles foram fazer os credos, né, que eram declarações de fé antigas, ou quando foram fazer, aí já não é mais os pais da igreja, mas os reformadores foram escrever as confissões, o que eles fizeram? Eles criaram esse conceito de eternamente gerado para se referir ao filho. Então, o filho ele é eternamente gerado. Não significa que ele foi gerado na eternidade. Significa que ele é gerado de uma forma que nós não compreendemos, tá? A Bíblia fala de geração, mas é uma geração eterna. Então, como não existe um momento em que a Trindade, ou que uma das pessoas, melhor dizendo, uma das pessoas da Trindade existiu sem a outra, então os três, sempre, as três pessoas, melhor dizendo, sempre existiram juntas e elas compõem o ser, tá, de Deus. Elas compõem o ser de Deus. Deus é a Trindade, tá bom? Então, Pai, Filho e Espírito Santo são, tá, desde sempre. Não, eles não surgiram, eles são, tá? Eles existem desde sempre.
A palavra existir, ela não alcança a magnitude de quem Deus é, tá? Porque a palavra existir, ela tem certas contingências que não se aplicam a Deus. E aí a gente começa a ver que a nossa língua portuguesa não alcança a magnitude de quem Deus é. Ela só arranha, né, a superfície de quem Deus é. Mas só para ficar bem claro, Pai, Filho e Espírito Santo sempre são, desde sempre, tá? Não surgiram, um não criou o outro, eles sempre existiram juntos, sempre, tá bom? Então essa daí é a primeira, espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá bom? Então essa é o primeiro vídeo aí tentando explicar essa questão da existência de Deus. Por isso que quando Deus se refere a si mesmo, ele diz: eu sou, tá? Então ele é sempre, ele é na eternidade, tá? A eternidade para Deus é o absoluto, é o que faz parte dele, tá bom? Dos seus atributos. Então ele é eterno, tá? Então quando a Bíblia vai dizer isso, ela fala de eternidade no passado até a eternidade futura, mas a eternidade passada e futura compõe a eternidade. Deus sempre é, tá bom? Sempre é. Em trino, sempre foi trino, tá bom? Espero que tenha ficado claro agora. Um abraço, até mais.